Epístola do escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e versículo 15. Alguns se levantaram, eu vou pedir aos demais que puderem para também o fazerem. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou repetir: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o versículo 15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Nós vamos falar um pouco hoje sobre raiz de amargura. Estamos na 4ª semana desta série de mensagens sobre cura da alma. Nas 2 primeiras semanas eu falei sobre como a salvação de Cristo inclui a cura da nossa alma, e como nós muitas vezes, e na maior parte do tempo, cuidamos do nosso corpo e até do nosso espírito, mas não tratamos das nossas emoções. Fato é que nossa alma padece por causa de emoções ruins. O Luiz estava me informando ali que a Organização Mundial da Saúde anunciou que os problemas da alma já estão ou já são uma preocupação superior aos problemas cardíacos e ao câncer, mesmo porque algumas enfermidades físicas são resultantes de problemas da alma. É interessante observar que eu disse na primeira semana desta série de mensagens que a maioria das nossas batalhas são íntimas, são pessoais. O narrador histórico teve o cuidado de narrar com detalhes a vitória de Davi sobre Golias. Não tomou tempo narrando a batalha de Davi contra o leão e contra o urso, porque as pessoas só se atentam para os grandes gigantes que nós suplantamos. Muitas vezes nós estamos vencendo ursos e leões sem que ninguém saiba, sangrando no recôndito da alma, sem que ninguém veja o sangramento. E normalmente não se mexe nisso, porque é melhor fingir que não dói. No entanto, tratar da alma é imprescindível, porque se a nossa alma não estiver bem, tudo mais é representação. Se o irmão analisar bem e parar para ponderar, a família de Davi viveu uma série de tragédias por causa de raiz de amargura. Eu preguei sobre isso aqui outro dia. Amnon, primogênito de Davi, detalhe, herdeiro do trono, se apaixona por Tamar, meia-irmã, finge estar doente para que Tamar lhe leve alimento,
Quando ela está em casa com ele, ele se apodera de Tamar e a violenta. Ela sai envergonhada e humilhada, encontra-se com Absalão, seu irmão, irmão de ambos, mas no caso de Tamar, Absalão era irmão de pai e mãe. Quando Absalão entende o que aconteceu, ele recolhe Tamar na sua casa, pede para que ela sufoque o seu choro. Durante 2 anos, Absalão não toca no assunto, até o dia que ele resolve convidar o rei Davi, seu pai, para a sua festa da colheita. O pai de Absalão, Davi, não poderia ir devido às demandas do reino, precisaria ficar na capital. Envia Amnon, seu filho mais velho e herdeiro imediato do trono. Lá na casa de Absalão, o próprio Absalão orienta os seus servos para matarem a Amnon, em vingança da violência que ele causou a Tamar 2 anos atrás. Quando ele mata a Amnon, foge e sai da terra de Israel, fica 3 anos fora. Depois de 3 anos ele retorna, causa uma divisão, um golpe de estado, divide o reino do seu próprio pai. Davi tem que fugir de Jerusalém com os seus homens leais pelo vale. A fuga foi tão repentina que a Bíblia diz que Davi caminhava descalço e com a cabeça descoberta, ou seja, não deu tempo pegar nem a coroa ou a indumentária real, e não deu tempo pegar a sandália para a viagem. Quando o grupo de Davi trava uma guerra com o grupo de Absalão, Absalão é morto pelo capitão do exército de Davi. E agora Davi vai chorar e dizer: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Essa sequência de tragédias na casa de Davi foi causada por falta de perdão, por causa de raiz de amargura, mágoa. E eu estava lendo hoje que a palavra mágoa é a junção de 2 palavras, água, fazendo referência a água podre, água empoçada, água retida, dando a entender que mágoa é o acúmulo de emoções ruins que terminam por te apodrecer, que não te fazem bem. Note que no texto que nós lemos da epístola aos Hebreus, no capítulo 12, o anônimo apóstolo diz assim: segui a paz com todos. O Senhor Jesus nos orienta sobre a paz. Pedro nos orienta que nós devemos seguir a paz. Aqui o escritor está ensinando a nós outros que seguir a paz é uma ordem, é uma determinação. E é interessante que ele cria um link, uma conexão desta paz com os outros, com todos, e a santificação. Que ele diz seguir a paz e a santificação. Ou seja, não há possibilidade, eu gosto dessas amarrações que a Bíblia faz, não há possibilidade de santificação sem paz com todos. Significa dizer que essa ideia de sou muito santo, muito espiritual, mas não suporto irmão fulano, não é santificação. Você me entendeu? Diga amém. Esse negócio de sou santo, santarrão, perfeito, mas não suporto irmã fulana, não é santificação. Seguir a paz e a santificação. Há uma conexão entre os 2 estados, as 2 condições de vida. De repente o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, continua o seu raciocínio, e no seu raciocínio ele diz: tendo cuidado, olha só, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado. Ele está dizendo que eu sigo a paz e a santificação tendo cuidado.
de não me privar da graça de Deus. E como é que eu tenho cuidado de não me privar da graça de Deus? Não permitindo que nenhuma raiz de amargura brote em meu coração. O pensamento do escritor não é desconexo, ou seja, o versículo 14 não é independente do versículo 15. O versículo 15 não é independente do 14. É uma linha de raciocínio clara no texto. Ele dá sequência no seu pensamento doutrinário quando diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, permitindo que brote alguma raiz de amargura em seu coração. Deixa eu lhe fazer entender o raciocínio. Ele está falando que quando a raiz de amargura brota no nosso coração, nós somos privados da graça de Deus. E quando nós somos privados da graça de Deus, a santificação e a paz com todos está automaticamente comprometida. Por quê? A palavra privar nesse texto literalmente é renegar um direito recebido. Renegar um direito recebido, ou seja, eu conheço a graça, eu desfruto da graça, eu recebo as bênçãos da graça, mas por causa da raiz de amargura eu abro mão da operação da graça para alimentar um ressentimento em meu coração. Entende-se com esta colocação do escritor que quando eu permito o ressentimento crescer em mim, é porque eu já me privei da graça, eu já reneguei os benefícios da graça. E o grave, a parte grave disso aqui, é que todas as bênçãos recebidas de Deus nos são concedidas pela graça, inclusive, por que não dizer, principalmente, a salvação. Se a raiz de amargura me priva da graça de Deus, significa dizer que a minha salvação pode ser posta em questão por causa da raiz de amargura. Alguém me entendeu? Diga amém. Provoque seu vizinho e diz para ele: cuidado com isto. Agora vamos mais. O irmão do filho pródigo, a Bíblia não diz o nome dele, Lucas capítulo de número 15, quando o filho pródigo retorna para casa e o pai faz uma festa, o irmão mais velho chega do campo, chega da fazenda, chega da lavoura, e a Bíblia diz que quando ele chegou, um empregado da casa disse: veio aquele teu irmão que foi embora, gastou tudo com prostitutas, e o teu pai está fazendo uma festa para ele. Presta atenção, esse empregado da casa cumpre o papel daquela pessoa que gosta de colocar lenha na fogueira. Você já percebeu que quando você está com um dedo inflamado, a unha encravou, as pessoas não conseguem pisar em outro dedo? Parece que tem um chamariz. Você está com um problema muscular, ninguém te abraça normalmente, mas nesse dia que o nervo ciático resolveu incomodar, todo mundo que te pega quer te dar um abraço de anaconda. Tem sempre alguém na casa que gosta de causar contenda, de lançar bagunça naquilo que já não está bom. Aquele teu irmão que gastou tudo com prostituta veio e teu pai fez uma festa para ele. Aí a Bíblia diz que o rapaz não quis entrar na festa, rejeitou a festa que estava acontecendo, renegou a graça. O pai vem ao encontro dele e diz assim: filho, o teu irmão estava perdido
e foi achado. Estava morto e reviveu. Não deveria eu festejar o seu retorno? O rapaz diz assim: meu pai, eu te servi, versículo 31, todos esses anos, e tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. O pai responde: ô filho, todas as minhas coisas, está distorcendo a voz, todas as minhas coisas são tuas. O que o pai está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: tudo que eu tenho é teu. Se você não desfrutou, não me culpa, é porque você não quis desfrutar. Se privar da graça, aqui em Hebreus 12:15, é ter todas as bênçãos ao seu dispor e abrir mão delas por causa de um ressentimento. Você está entendendo? Quantas pessoas que perdem a alegria de servir a Deus, que perdem a alegria de congregar, que perdem a alegria de conviver com os amigos, que se azedam em si mesmas por causa da raiz de amargura. E é interessante que o escritor diz assim: para que nenhuma raiz de amargura brotando. A palavra raiz de amargura literalmente é raiz amarga, planta venenosa. É uma referência às ervas daninhas, venenosas, que brotavam no deserto, e que Israel sempre foi orientado a observar que tipo de hortaliça estaria comendo, para que não comessem veneno. E é interessante que o escritor fala dessa raiz de amargura como de uma planta que brota, que surge e vai crescendo dentro de nós, e se você não cortar, se tornará uma árvore, mas ela não te oferece frescor, porque ela é venenosa. Pessoas que estão tomadas pela raiz de amargura normalmente se tornam pessimistas, desconfiadas em absoluto, não confiam em ninguém. São pessoas azedas. Transfere todos os seus sentimentos e ressentimentos para alguém e sempre culpa alguém pelo seu fracasso. E o incrível é que a igreja está muito bem frequentada por pessoas cuja alma está presa na amargura, no azedume, no ressentimento, na falta de perdão. Gente que não consegue perdoar o pai, gente que não consegue perdoar a mãe, gente que não consegue perdoar a ex-mulher, o ex-marido, o ex-namorado, a ex-noiva, e com isso se achata na vida. Saindo da igreja um dia, eu me deparei com um irmão querendo cometer suicídio. Desesperado, vou me matar, porque a vida não vale mais a pena, é só decepção. O que foi que te aconteceu, irmão? Minha noiva me traiu e não me quer mais. Espera aí, você quer se matar porque sua noiva lhe traiu? Pastor, porque eu amava demais. Senta aqui, que eu quero conversar contigo sobre algumas coisas da vida. Pessoas que se amargam perdem o prazer da vida por causa das frustrações. E presta atenção, a vida vai te frustrar. Nem tudo vai sair como você quis e planejou. Você vai ter derrotas onde esperava vitórias. Vai chorar onde esperava cantar. Eu tive um amigo, digo tive porque ele já partiu para a eternidade, que quando ele me via azedo, ele dizia: Josué, pega o limão e faz uma limonada. Aprenda a transformar situações difíceis em oportunidades de crescimento, de aprimoramento e de aproximação de Deus, tendo cuidado que nenhuma raiz de amargura brotando te prive da graça de Deus. É interessante que o escritor
organiza o seu texto numa forma de nos fazer entender que nós temos o poder de não permitir que a raiz de amargura brote. Ele diz: ninguém se prive da graça de Deus brotando. Quando ele diz ninguém se prive, ele está dizendo: está em teu poder não renegar, não rejeitar a operação da graça em tua vida. Tem alguém aí? Eu disse outro dia para uma pessoa, enquanto a confortava e tentava convencê-lo de não fazer a besteira que ele gostaria: o único remédio para o ressentimento, para a mágoa, é o perdão. Se você matar a pessoa que te feriu, isso não te conforta, porque você olha, morreu, mas o buraco dentro de você permaneceu. Esmagar a pessoa que te feriu não resolve teu problema, não te consola, até te dá a lei da compensação, mas lei da compensação não é cura. A cura está em aprender o caminho do perdão. Por isso que Jesus diz assim: quando vieres à casa do Senhor trazer a tua oferta, se te lembrares que tens algo contra alguém, ou que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai reconciliar-te com o teu irmão, depois volta e apresenta a tua oferta. Sabe o que isso significa? A raiz de amargura interfere no culto que você oferece a Deus. Eu vou repetir: vir à igreja, cantar, pregar, celebrar, bater palmas, encovar, gesticular, dançar, o que você faz? Com o seu coração cheio de mágoa, seu culto não chega ao céu. Sua adoração não é adoração, é apenas apresentação. Isso é sério, isso é grave. Depois a gente diz: por que o culto hoje foi frio? Só foi frio para o teu coração, que está carregado de amargura de alma. Deixa o Espírito da graça liberar no teu coração a paz que excede a todo entendimento, e saia curado e livre em nome de Jesus. Que nenhuma raiz de amargura brote no vosso coração. Provoca o vizinho, fala com ele: tem que perdoar. Agora deixa eu falar rapidinho com vocês 3 coisas sobre amargura. Deixa eu falar primeiro sobre pessoas na Bíblia que viveram amarguradas. Vou ser bem objetivo para não tomar muito tempo e não passar do horário. Primeiro deixa eu falar dos filhos de Jacó. Falei deles aqui 15 dias atrás. Gênesis capítulo de número 34 nos diz que Diná, filha de Jacó, estava caminhando pelo campo sozinha, indo visitar as filhas dos povos daquela terra. Ou seja, Diná fez amizade com as moças das cidades vizinhas, que eram nações politeístas, pagãs, que seja. E ela está indo para lá. E Siquém, príncipe do povo heveu, filho do rei, portanto, dos heveus, ao ver Diná sozinha no campo, a Bíblia diz que ele a humilhou. Humilhar ali é estuprar, violentar. Mas o texto sagrado diz que quando Siquém comete o ato, o seu coração se afeiçoou de Diná, se apaixonou, e ele desejou casar-se com ela. E Siquém vai com seu pai, o rei dos heveus, conversar com Jacó e pedir Diná em casamento e se retratar pelo seu crime. A Bíblia diz que Jacó não respondeu nada, porque os seus filhos, 13, é muito cunhado para o camarada administrar. Os filhos de Jacó estavam no campo, e Jacó pediu que se esperasse que os filhos chegassem. E quando os filhos chegaram, a Bíblia diz que eles estavam encolerizados, carregados de ira. E quando Siquém pede Diná em casamento, eles dizem:
não podemos te dar a nossa irmã em casamento, porque nós somos circuncidados e vocês não. Só que a Bíblia diz que eles falaram falsamente. Gênesis 34, versículo 7. Se quem concordou em ser circuncidado, e a Bíblia diz que ele circuncidou-se imediatamente, e levou esta ordem, essa lei para os homens da sua cidade, e está escrito, todos concordaram e se circuncidaram. No terceiro dia da circuncisão, o texto diz, quando todos estavam inflamados e convalescendo de dor, Simeão e Levi, tomados de amargura, levantam-se de madrugada, invadem a cidade, e a Bíblia diz que eles mataram todos os homens da cidade, de velhos a crianças, homens, e as mulheres e meninas eles levaram como presa, como reféns. Saquearam o gado, o rebanho de ovelhas, a colheita no celeiro, o ouro e a prata, e levaram consigo. Você vai observar que a raiz de amargura aqui causa pelo menos 5 sentimentos extremamente prejudiciais. Primeiro, ela é iracunda. A raiz de amargura é iracunda. Ela causa ira, cólera, raiva, revolta. Você já viu uma pessoa enraivecida e descontrolada? A raiz de amargura, diz o texto no versículo 7, eles estavam cheios de ira. Efésios capítulo 4, versículo 24, Paulo diz que todo sentimento ruim deve ser tirado do meio de nós. Ele coloca ira na lista dos sentimentos. E é interessante que Paulo dá uma orientação quando ele diz assim, Efésios 4, versículo de número 29, irai-vos e não pequeis. É possível irar-se e não pecar, que tem situação que abusa, que te tira do sério, que te revolta, mas você assume o comando do sentimento, para que ele não te leve a se distanciar de Deus. Então a raiz de amargura causa ira. Homens que quando ficam nervosos em casa, jogam as panelas nas paredes, quebra copo, dá tapa na mesa que o vizinho ouve. Mulher que quando fica nervosa em casa, joga panela de água quente em quem estiver perto, dá de cascudo nos filhos, pega na orelha e suspende, que o menino vem assim para compensar a puxada. Tratam os filhos aos beliscões, na ponta de palito de fósforo, recém-acesa ou recém-apagada. Crentes iracundos na igreja, porque estão carregados de raiz de amargura. Provérbios capítulo 26, no versículo 21, o sábio diz assim: como o carvão é para as brasas e a lenha é para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Não esquece que tem gente cuja vida é provocar contenda, divisão e guerras entre pessoas. É por isso que eu já disse aqui, quando alguém chegar falando mal de outrem para você, fica atento, porque quem fala mal de um para você, fala mal de você para um. Vigia. Eu estabeleci aqui um padrão e continuo colocando em prática. Se vier falar mal de alguém para mim, venha com a certeza que eu vou ligar para o alguém na hora, e nós vamos resolver isso na tampa, porque a raiz de amargura é iracunda, e o homem iracundo é provocador de contendas. Segundo, a raiz de amargura causa falsidade, engano. A Bíblia diz em Gênesis 34, 13, que os filhos de Jacó falaram com Siquém enganosamente. Está pretendendo fazer o mal, mas tratam como se estivesse tudo bem.
Pessoas que são pérfidas, enganosas, fingem amizade, mas são inimigos. Lá vai, é culto de doutrina, é culto de ensino. Na frente elogia, tece bons comentários, bajula até, e quando vira as costas, a língua vira uma navalha. É característica de gente amargurada. Sabe aquela pessoa que todas as vezes que vai na sua casa tem a história de alguém para contar? Sabe aquele ambiente que você frequenta? Salão de beleza, a casa de massagem, o lugar onde você toma seu shake. E todas as vezes que você chega, aquele colega de cadeira está lá, e ele sabe a vida de todo mundo. É um indivíduo doente, que precisa ser curado, tratado, sarado, e o Espírito de Deus tem total interesse de fazer isso na vida daqueles que estão aprisionados. Tira a minha alma da prisão. A raiz de amargura causa traição. Versículo de número 14 e versículo 15, eles fazem um acordo com Siquém, e à noite invadem a cidade e matam todos os homens. A palavra dada não tem valor. Se estabelece lealdade a alguém até que outrem ofereça uma vantagem maior. Estou falando de cura da alma. Eu sei que ouvir essas coisas é muito ruim, mas quem lembra de Metiolate? Ardia para valer, mas a mãe da gente convencia a gente a aceitar o Metiolate dizendo: é para sarar, é para ficar melhor. Então às vezes o remédio que a gente está tomando agora é muito ruim, pastor, mas é para sarar, é para curar, é para gerar vida, é para que o milagre seja liberado sobre a nossa alma. A raiz de amargura causa destruição. Eles invadem a cidade de Siquém e destroem, eles matam todos os homens. Quantas pessoas destruídas pela falta de perdão, em depressão, com a autoestima no menor nível possível, com pânico, síndrome de pânico. Eu acompanhei uma pessoa sofrendo de síndrome do pânico, e enquanto psicólogo, se você não tomar uma decisão de honrar, quando eu falei honrar, ela não conseguiu ficar sentada e levantou da cadeira. Como posso honrar alguém que me trata como ele me tratou? Eu disse: obediência é condicional, honra é mandamento. Você não honra seu pai porque ele é rico ou porque ele é pobre, porque ele é crente ou porque ele não é crente, porque ele faz o que você gosta ou não faz o que você gosta. Você o honra porque ele é seu pai. Aquela pessoa não quis continuar, porque ela foi muito clara: se a única condição para ser curada desse pavor que me atormenta é tolerar meu pai, eu prefiro morrer doente. Aí o escritor diz assim: ninguém se prive da graça de Deus, brotando alguma raiz de amargura em seu coração. Isso é se privar da graça, é saber o caminho do milagre e optar por alimentar ressentimento. A raiz de amargura é contagiosa. Eu vou repetir: a raiz de amargura é contagiosa. De que maneira? Hebreus capítulo 12, versículo 15, quando o escritor nos admoesta sobre a questão, ele diz: ninguém se prive da graça de Deus, e nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. De que forma? Me chateei com o pastor Paulo, desculpa eu usar o seu nome, e quando eu me chateei com o pastor Paulo, eu fui e conversei com o pastor Osni e disse: pastor Paulo fez uma comigo que é imperdoável. O pastor Osni, sabendo, porque eu falei sobre isso aqui semana passada, nós somos tendenciosos a optar pelo lado daquele ou daquela que nós entendemos como vítima, que de alguma forma nós somos atraídos pelo sofrimento. Então no momento que eu contagiei o pastor Osni, ele ficou do meu lado. Ele pode não ter dito nada, mas se compadeceu. Contagiei um.
Em algum momento o pastor Osni, conversando com o pastor Junei, termina mencionando o que o pastor Paulo fez comigo. Contagiei mais um. Daqui a pouco a história está correndo e todos estão contagiados pela minha amargura. Aí eu me encontro com o pastor Paulo, a gente se perdoa, vai tomar café, está tudo resolvido. Mas eu deixei alguns enfermos por causa da minha amargura que não foi tratada. Você está entendendo? Diga amém. Brigou com o marido, chega em casa, conta para a mãe, ela conta para o marido, que conta para o filho mais velho. Contagiei a família. Quando eu volto para casa à tarde, me reconciliei com o meu marido, fizemos até culto doméstico essa noite, está tudo bem. Mas a minha mãe ficou doente, o meu pai ficou contaminado com a minha amargura, o meu irmão ficou adoecido por minha causa, porque a raiz de amargura é contagiosa. Então, se você tem um ressentimento, Jesus não manda você deixar a sua oferta e ir procurar outra pessoa para contar. Ele diz: deixa a tua oferta, procura o teu irmão com quem tu tens algo a tratar, perdoa e volta para trazer a tua oferta ao meu altar. Você me entendeu? Diga amém. Provoca teu vizinho e diz para ele: não deixe brotar. Não deixe a raiz de amargura brotar em seu coração. Estou terminando. Pessoas contagiadas pela raiz de amargura têm ambição por posição. Atos capítulo 8, versículo 14 a 21, a Bíblia diz que quando Simão, o mágico, viu que pela imposição das mãos de Pedro todos recebiam o Espírito Santo, ele disse: quanto custa? Quanto eu te dou em dinheiro para você transferir para mim esse poder? Pedro, olhando para Simão, disse: vá o teu dinheiro contigo para a perdição. Quer traduzir? Se Pedro fosse baiano, pernambucano, paraibano, Pedro ia dizer assim: vai com teu dinheiro para o inferno, porque você está pensando que pode comprar as coisas de Deus com dinheiro. Lá no versículo 23, Pedro olha para Simão e diz: vejo que a tua alma está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Qual é o problema de Simão aqui? O problema de Simão é: se Pedro recebeu, eu também quero. É aquela pessoa que diz assim: por que Deus está usando ela que só tem 6 meses de crente, e eu que tenho 6 anos não estou sendo usado ainda? Porque Deus não trabalha com FGTS espiritual. Como eu, filho de pastor, não estou sendo usado desse jeito e ele já está. Eu tenho 30 anos de igreja e não sou líder do departamento, e ela que tem 1 ano já é. Fel de amargura. Você não quer a posição para servir, você quer a posição para se parecer maior do que o outro. E o reino de Deus não funciona assim. A raiz de amargura matou homens que ambicionaram a posição que Deus não quis lhes dar. Diga comigo: Senhor, tira a minha alma da prisão. Deixa eu te falar quais são as consequências da raiz de amargura. Não vou comentar, vou só citar. Quais são as consequências da raiz de amargura? Ela tira a tua visão. Não enxerga mais nada. Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 11, Davi nos dá uma lição tão extraordinária. Ele está fugindo do seu filho Absalão. E quando Davi vai caminhando pelo vale, recebe esse texto, assimila esse texto. Ele está caminhando pelo vale, aparece um homem chamado Simei. Simei começa a jogar pedras em Davi, do monte para o vale, e jogar pragas em Davi. De repente Absai era sobrinho de Davi e um dos seus 30 valentes. Absai olha para Davi e diz assim: quem é esse cão? Quem é esse cachorro para amaldiçoar o rei de Israel? Majestade, autoriza
e eu vou arrancar-lhe o pescoço. Davi disse: deixa. Se o meu próprio filho, que saiu das minhas entranhas, me persegue, o que dizer deste benjamita? Agora, olha o sentimento de Davi: Deus está contemplando a minha aflição, e Ele é poderoso para transformar em bênção a maldição deste dia. Aleluia! Davi não perde a visão de um Deus que transforma situações ruins em bênçãos. Não deixe a amargura tirar a sua visão. Não perca a visão. Não perca o foco. Segundo, a raiz de amargura, já falei, contamina os outros. Você sai da empresa e sai falando mal da empresa que você trabalhou anos. Você trabalhou na casa de uma pessoa como secretário do lar, ou secretária do lar, mordomo, babá, o que for, motorista. Ouviu particularidades das pessoas, e quando sai falando mal da casa, sai falando mal das pessoas. Você contratou o funcionário, ele te serviu, te deu lucro, cumpriu o seu papel, serviu tua empresa. Quando foi embora, você fica falando mal dele para ver se prejudica ele no próximo emprego. Você era amigo, viajava junto, caminhava junto, ouvia segredos. De repente vocês se estranharam e se afastaram, e agora você sai falando mal daquele que era teu amigo. Isso, além de ser fraqueza de caráter, é sinal de raiz de amargura e falta de cristianismo vivo e prático. Porque a raiz de amargura contamina outros, não contamine ninguém. A raiz de amargura adoece. Tiago 3,6 diz que adoece todo o corpo. Eu já disse para vocês aqui, fui convidado um dia para orar por um irmão pastor que estava com um câncer já em estado terminal. Os médicos já haviam dito para a família que não havia mais jeito do ponto de vista da medicina. Mas algumas pessoas que chegaram na casa dele para orar resolveram profetizar que Deus ia curá-lo. E isso alimenta a esperança. Como ele estava indo a pior, eu recebi uma ligação pedindo que eu fosse orar. E a irmã disse assim: eu sinto de Deus que quando o senhor orar, ele vai ser curado. Não sei porque as pessoas às vezes têm esse sentimento, chega para ser: eu sinto de Deus que se o senhor orar, resolve. Não é por aí. Não é assim que funciona. E eu fui. Se o camarada vai ser curado no momento que eu orar, eu tenho que ir lá, porque se ele morrer antes da minha oração, eu vou ficar com o sentimento que morreu, porque eu não fui lá fazer uma oração. Cheguei de viagem, 10h30 da noite, fui direto. Quase meia-noite eu cheguei na casa, família reunida. Fui para o quarto, a mãe do lado. Quando eu estou no meio da oração, aquela oração pentecostal: ó Senhor Jesus, aqui está o teu servo. Na hora, o Espírito Santo disse no meu coração: eu não vou curá-lo. Aí eu parei uns segundos sem saber o que orar agora, para reorganizar a oração, e comecei a orar: Senhor, guarda a alma do teu servo, faz com que o teu servo louve o teu nome ainda que na dor. Se o teu plano não é curá-lo, que o Senhor conduza a sua alma a descansar em ti. A mãe do meu lado começou a contrariar a minha oração. Ela tinha razão, ela é mãe. Todo mundo disse que ele seria curado. Quando eu terminei a oração, ela, uma senhora de quase 90 anos, 80 e alguns anos, ativa, viva, olhou para mim e fez assim: o senhor não orou para Jesus curá-lo? Ela estava atenta ao que eu estava orando. E eu disse a ela: eu queria que a senhora me permitisse falar só com ele. Ela disse: ele é meu filho, não tem segredo? Eu disse: não, eu não estou dizendo que tem segredo, mas eu gostaria de comunicar a ele algo de Deus. Ela disse: mas o senhor pode falar na minha frente? Foi ele quem pediu que ela se retirasse. Minha mãe, deixa o pastor falar. Quando todo mundo saiu, eu olhei para ele e disse: o Senhor me disse que ele não vai te curar. A lágrima dele caiu e ele disse: pastor, ele já me disse isso.
Deus já falou comigo que vai me levar. Só que todo mundo chega aqui e profetiza para minha mãe que Deus vai me curar, e eu não posso dizer isso para ela. Eu disse para ele: o Senhor me disse que a única coisa que está faltando é você se reconciliar com alguém. E ele disse: pastor, a minha irmã, eu sou inimigo da minha irmã há X anos, era mais de uma década. Há mais de uma década eu não falo com a minha irmã nem por telefone. Ela vem aqui e não, onde ela está eu não vou, onde eu estou ela não vai. E eu disse para ele: liga, resolve isto. Ele ligou na minha frente, pediu que ela viesse para conversarem. Ela tomou o voo no outro dia, no amanhecer. Chegou onde ele estava no meado da tarde. Se reconciliaram, pediram perdão, oraram juntos. A família jantou naquela noite. 1h da manhã, o sobrinho dele me ligou e disse: pastor, eu estou te ligando para te comunicar que Deus recolheu o meu tio. Por amor à alma dele, o Senhor estava retendo-lhe a vida, até que a sua alma fosse liberta da prisão, da raiz da amargura, para que ele não fosse privado da graça de Deus. Trata isso no seu coração hoje, agora. Deixa eu te falar e a gente vai orar. Me parece, eu não vou afirmar isso com absoluta precisão, não é tese, é percepção. Me parece que todas as pessoas que te causaram amarguras, em algum momento Deus vai colocá-las diante de você, na sua mão, precisando de você. Mas isso não vai acontecer enquanto você não for curado, porque Deus não vai colocar quem te feriu na tua mão com você sedento de vingança, senão você não fará o que o Senhor pretende que você faça. Você vai usar a amargura como espada, e no dia que Deus colocar quem te feriu diante de você, Ele vai colocar não para você retribuir, mas para você alimentar, honrar, cuidar, tratar e abençoar. Deus colocou os irmãos de José na frente dele, colocou Saul na frente de Davi, colocou Judas na frente de Jesus, e Jesus chama Judas de amigo. Mas o seu coração tem que estar curado. Como, pastor? 2 coisinhas. Primeiro, reconheça que a amargura é pecado. É incrível como a igreja só fala de pecados morais. Roubou, matou, adulterou, e um bocado de gente morrendo na igreja por causa de inveja, de mentira, de preguiça, de amargura. Reconheça que é pecado. Segundo, abra mão da sua razão. Olha para o seu vizinho e diz para ele: abra mão da sua razão. Dois irmãos indo para a congregação dirigir um culto. Um foi picado por uma serpente. Enquanto o veneno corre na veia, eles começam a brigar. Foi um cascavel. O outro disse: foi um jaracuçu. Mas fui eu que fui picado, eu sei, foi um cascavel. Não, foi um jaracuçu. Eles brigaram tanto que depois do soro, do hospital, viraram inimigos. Lá vai o pastor tratar os dois irmãos por causa do jaracuçu ou do cascavel. Chega lá o pastor e diz: irmão, não importa se cascavel ou jaracuçu, foi uma cobra, se perdoa, para com isso. Querem perdoar uma outra? Eu perdoo, está perdoado. Agora que foi um cascavel, foi. Às vezes, para você ter razão, olha para mim porque isso é profético. Às vezes, para você ter razão, você tem que abrir mão da razão que tem. Às vezes, para você ter razão, você tem que abrir mão da razão que tem. Isaías diz que a nossa justiça, a minha razão, diante da perfeição de Deus é como trapo de imundície.
é sujeira. Trapo de imundícia no Antigo Testamento eram panos que cobriam objetos sujos, imundos segundo a lei. Por exemplo, a manta que cobria o leproso, os trapos que as mulheres usavam no período do ciclo menstrual eram trapos de imundícia. O profeta está dizendo, Isaías 66:4, que a minha melhor razão quando posta diante de Deus não é razão. Duas mulheres estão brigando por causa de uma criança. Elas ganharam um neném juntas, moravam na mesma casa, dormem com a criança na mesma cama, e uma delas durante a noite rola por cima da criança, dormindo, e quando percebe, a sua criança está morta. Ela levanta de madrugada, pega a sua criança morta, coloca ao lado da outra mãe, e pega a criança viva e coloca do lado dela. Quando o dia amanhece, para todos os efeitos, a minha criança está viva e a tua morreu. Isso virou uma demanda. O assunto chegou ao rei Salomão, e quando trouxeram as duas mães e a criança viva diante do rei, o rei olha para os seus soldados e diz: me traz uma espada. Quando a espada vem, Salomão pega a criança por uma das pernas e resolve partir a criança ao meio, e diz: vou dar uma parte para uma e a outra parte para outra, e ambas ficam satisfeitas. Uma delas diz: é isso mesmo, rei, pode executar, pode fazer. A outra diz: não, entregue a criança viva para ela. Salomão diz: esta é a mãe, porque as suas entranhas se moveram em favor da criança. Ela só ganhou a razão porque abriu mão da própria razão. O segredo do seu milagre pode estar exatamente nisto. Abra mão da razão e veja Deus lhe surpreender, porque Ele é justo e fiel. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. Eu quero interceder com você. Presta atenção. Todo mundo já foi ferido de alguma forma por alguém em algum momento. Todo mundo já ouviu palavras ruins. Todo mundo já sofreu algum tipo de humilhação. Mas está na hora de você orar e dizer para Deus: eu vou deixar esse fardo, ele não é meu. Estanca a ferida da minha alma, tira minha alma da prisão. Se você puder, ainda que isso requeira um certo esforço, orando agora, lembre da situação que te feriu e diz para Deus: eu decido perdoar tal pessoa. Pastor, eu não quero perdoar. Eu entendo isso. Eu já perdoei sem querer. Porque perdoar é uma decisão, cura é um processo. O fato de eu decidir perdoar não significa que vai parar de doer, significa que eu iniciei um processo. Você está enfermo e vai ao médico, foi diagnosticado o problema, isso é uma decisão. Isso não te dá saúde, isso só revela o problema. Agora o médico te passa o tratamento. A cura é quando você procede com o tratamento. Decida ser tratado pelo Espírito Santo. Decida ser curado pelo Espírito Santo a partir de hoje. Não adianta você ficar mudando de igreja, porque cheguei na igreja que uma pessoa que eu não gosto congrega, vou mudar de igreja. Isso não resolve seu problema. Você está fugindo de você. E a pior pessoa para você fugir é você mesmo, porque essa pessoa dorme contigo. Quando você acorda, essa pessoa de quem você está fugindo te faz lembrar da mágoa que você tem. Resolve isso em Deus, hoje, agora. Ajoelha se você quiser, coloca a mão no peito se você preferir, mas diga para Deus: eu não vou sair daqui sangrando, eu não vou sair daqui doente na minha alma. Hoje é o dia que eu declaro a minha libertação. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, pela tua palavra ministrada.
pela unção e a presença do Teu Espírito Santo neste lugar, porque o Senhor nos ama apesar de nós, porque o Senhor nos perdoa não obstante as nossas transgressões, e é incrível que até quando não estamos dispostos a nos arrependermos, o Senhor está disposto a nos perdoar. Então, Deus, nada justifica que a nossa alma permaneça presa na prisão da amargura, do ressentimento, da dor, da mágoa. Pessoas que foram agredidas verbalmente, agredidas moralmente, agredidas fisicamente, pessoas que foram agredidas em suas convicções, em seus negócios, e a alma ainda não foi curada, tratada e restaurada. Espírito de Deus, não queremos viver privados da graça. Cura-nos nesta noite, restaura a alma desta moça, restaura a alma deste homem, restaura a alma desta mulher. Ministra, Senhor, no coração deste jovem a Tua graça saradora, que o seu coração seja profunda e poderosamente ministrado pelo Espírito Santo. Senhor, nós oramos por este homem, por aquela pessoa que sofreu traição em alguma área da sua vida, que sofreu rejeição e abandono, por aquela pessoa que traz as marcas da violência em seu histórico emocional. Nós oramos agora e pedimos que o Espírito Santo ministre cura e libertação nesta noite, em nome de Jesus.